Pode chegar e acreditar que estamos juntos nessa luta. Vamos resolver, ajudar nessa conduta. Sempre uma luz no fim do túnel, pode acreditar. Problemas todo mundo tem, a vida é um teste. Nem precisa nota 10, no caminho a gente cresce. Senta aqui, seja bem-vindo ao nosso podcast. Podcast. Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos no Podcast. Essa é a primeira temporada, família, e nós vamos hoje, no terceiro episódio, falar com o nosso querido convidado de hoje, que é o Dr. Vinícius Farani. Vinícius Farani é o nosso convidado de hoje, que vai nos falar sobre a ansiedade, a tristeza e a insegurança dentro do processo de divórcio ou no divórcio. Enfim, todos nós sabemos que a relação conjugal é uma relação que se perdura ao longo do tempo até que haja uma ruptura. E é exatamente essa ruptura, nessa transição que é o divórcio, que acontece os conflitos familiares. Esses conflitos, eles são permeados por sentimentos, emoções, mágoas, dentre outros aspectos que a gente vai tratar aqui. Como nós todos sabemos, a psicologia e o direito vêm caminhando cada vez mais juntos para tratar desses temas, para tratar dessas pessoas e para cuidar desse casal que está atravessando um processo de divórcio, que na maioria das vezes se dá de forma muito dolorosa. Portanto, aqui nós vamos mostrar uma luz no fim do túnel, para que você consiga atravessar esse processo que é tão doloroso na maioria das vezes, de forma mais confortável, mais efetiva e que lhe dê condições para que você siga para uma nova vida, siga rumo à sua felicidade. Portanto, nós vamos conversar hoje com o doutor e mestre em família, psicólogo clínico, doutor Vinícius Farani, que também é docente, né? Então, estamos em boas mãos e seja muito, muito bem-vindo, meu querido colega e amigo Vinícius. Obrigado, minha querida. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, parabéns por essa iniciativa, um belíssimo trabalho. Você sabe que nossa relação ela passa tanto por uma relação de amizade como de respeito profissional mútuo, né? Sabe que eu te admiro muito como profissional. E esse tema que a gente está discutindo hoje é um tema muito importante. Primeiro, eu gostaria de iniciar já também dando os parabéns ao direito, né? Porque eu tenho observado nos últimos anos, eu já sou professor de cursos de direito e de pós-graduação já se passaram um pouco mais de 15 anos, não precisa contar tanto, mas eu venho observando justamente essa abertura progressiva do direito ao diálogo com a psicologia e ao diálogo com outras abordagens, outras disciplinas. Isso tem sido muito importante. Então, hoje o direito ele está se abrindo a um ponto muito importante, que é o terreno das emoções. Isso é belíssimo, né? O direito se dá o trabalho de pensar, né, e refletir sobre isso. Por quê? Porque quando a gente pensa o divórcio, a gente não pensa apenas em casos, a gente não pensa apenas em processos, né? A gente pensa em pessoas. Isso. Não é somente número, né? Não é um número. Isso aí. E são pessoas que estão passando por um momento de muita ansiedade, muita tristeza, muito sofrimento, e que isso precisa ser pensado dentro desse processo, né? Eu acho muito interessante. Exatamente. O próprio direito, ele evoluiu nesse sentido, por quê? Porque processualmente, ou seja, do ponto de vista do processo jurídico, não é? Do processo legal, a gente aprende na universidade, na faculdade, né? Na faculdade de Direito, que há um fato, ou seja, há o direito ao divórcio, uma ruptura naquela relação, e nós, enquanto operadores, técnicos do direito, a gente aprende a enquadrar aquele fato
na lei, né? Ou seja, trazer à luz da lei quais são os direitos daquele casal, daquelas pessoas, das crianças, das pessoas envolvidas. Só que acontece que a gente ficou muito tempo preso a essa questão tecnicista do divórcio, né? Dos conflitos de uma maneira geral. E isso não atende, né, à vida das pessoas, à realidade das pessoas, porque nós somos um ser integral, nós temos raciocínio, né? Nós somos corpo, físico, espírito, enfim, e somos muito emoção, muito sentimento, muita mágoa, muito sofrimento que a gente vê mesmo nessas relações e nesses divórcios. Nós, advogados, trabalhamos de forma muito isolada, né? Então, nós éramos assim, principalmente na área de família, éramos advogados que, assim, a gente tem um pouco de psicólogo. Então, muitos advogados falam, eu agora não gosto da área de família porque eu não sou psicólogo, eu não gosto de ouvir esses problemas familiares, ou eu sempre tratei de forma mais humanizada, ou eu sempre fui um pouco psicólogo. Então, não existe advogado um pouco psicólogo. Na verdade, não existe nenhum profissional um pouco psicólogo, né? Nós temos a psicologia como uma ciência e a gente tem que, digamos assim, reconhecer que nós, na faculdade, ou mesmo a gente estudando de forma mais livre, a gente nunca vai ter o conhecimento que um psicólogo tem, né? Que um especialista tem. E por isso, a partir da evolução do conhecimento do conflito, né, a gente teve essa mudança na perspectiva do advogado de olhar para os conflitos de forma mais subjetiva, ou melhor, olhar o lado subjetivo do conflito. Sim. Então, nós advogados tivemos a necessidade de dar as mãos à psicologia, né, à psicanálise e outros conhecimentos para complementar o nosso conhecimento técnico. Então, é por isso que, só para complementar, para concluir, é por isso que hoje o cliente tem ao seu dispor a psicologia e o direito de mãos dadas para que, num processo de divórcio, ele consiga ter um resultado mais efetivo, né? Ser um resultado que atenda também esse lado subjetivo. Então, era isso que eu queria que você colocasse pra gente. Qual é o sentimento, ou quais são os sentimentos que mais afloram dentro do consultório em relação a esse momento do casal, a esse momento do divórcio? O que eu acho interessante, assim, na sua fala, teve uma passagem que me chamou a atenção, né? Que é essa ideia do advogado, ou desculpe os termos, eu não conheço tanto assim, mas a pessoa que está operando o direito, de dizer, eu fui até psicólogo. O que isso quer dizer? Normalmente, quando eu ouço isso, se resume a dois elementos. Ou ele conseguiu escutar a pessoa, então ele conseguiu em algum momento escutar não apenas o processo, mas a pessoa. Normalmente, e aí vem o segundo ponto, quando a pessoa está numa crise emocional muito grande e a pessoa está chorando muito, e aí o advogado, o operador de direito, nesse momento ele tem que ele é obrigado pelas emoções a parar e se dar conta de que existe uma pessoa ali dentro, né? E progressivamente vocês foram se dando conta e foram se abrindo, né? Porque vocês não tiveram essa formação emocional para lidar com situações que não são apenas técnicas, são emocionais também, que é isso que a gente está discutindo. E o que é emocional? Quando a gente pensa num divórcio, a gente está pensando num processo de separação que não é apenas de corpos. Quando a gente se separa, eu gosto muito de fazer essa pergunta aos meus alunos, quando a gente se separa, o que separa? Separou o quê? Separou as escovas que não estão mais juntas, separou a casa que não está mais em coabitação, separou o quê? Porque quando a gente olha sobre a lógica psicológica, essa pergunta fica mais intensa. Por quê? Separou as memórias que eu tive, né? Separou as minhas expectativas que eu tive que não foram supridas, separou os projetos que eu tinha em mente, separou a família, separou talvez as casas, mas e os filhos? Deixaram de existir? Não. A família estendida, né? A família estendida, as relações com os outros parentes, né? Então, quando eu faço essa pergunta,
Vamos entender um pouco, né? Então, o processo de separação, ele é um processo psicológico muito intenso. Por isso que gera tantas emoções. Porque quando a gente casa, essa é uma máxima, né, que hoje em dia é bem divulgada, quando a gente casa com uma esperança. Às vezes eu caso, inclusive, numa relação que não está nem muito boa, mas por que casou? Muitas vezes perguntam, mas por que casou? Não sabia que não ia dar certo? Não sabia, porque eu tinha esperança de que em algum momento isso fosse dar certo. E o divórcio é a concretude de que minha esperança, ela não foi resolvida. Ela não foi preenchida. E aí vem o quê? Decepção. Aí vem tristeza, aí vem rancor. Porque aí cada um vai lidar da sua forma, né? Então, quando tem um dilema, cada pessoa... Então, algumas pessoas, elas levam para dentro, se fecham. Outras pessoas explodem, aí vão para agressividade. Outras se tornam mais rancorosas, outras se tornam mais vingativas. Mas qual é a base de todas essas emoções? Justamente aquela esperança que não se concretizou, aquele sonho que não se concretizou, aquele acordo que foi estabelecido e que não foi cumprido. E aí vem essas decepções. Então, lidar com o processo do divórcio é lidar com... E eu gosto dessa palavra processo, né? Porque não é divorciou no dia tal, está divorciado, tudo está resolvido. Não, há um longo processo antes, durante... e depois, né? Então, eu já atendi pessoas que vieram para mim, para o consultório, 10 anos depois de estarem divorciados, felizes por estarem divorciados, né? Falando o tempo todo, não, olha só, como... mas que depois de 10 anos nunca conseguiram se restabelecer novamente. Nunca conseguiram encontrar outra pessoa, não conseguiram se abrir emocionalmente. Por isso que vão procurar o psicólogo. Por quê? Porque naquele divórcio, apesar de ter sido feita uma escolha, neste caso específico, foi uma escolha dos dois, eles tinham um acordo de, ok, não está dando certo, mas ainda assim, houve uma decepção muito grande. Sim. E aí vem, inconscientemente, o medo de, puxa, será que eu vou me decepcionar novamente? Será que eu vou repetir o mesmo erro? Será que eu vou encontrar a pessoa e vai ter terem os mesmos problemas? E aí essas inseguranças vão se estendendo, um processo que pode durar 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, como eu já acompanhei. E você trouxe uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão da esperança, né? Na sua fala, assim, de que quem está de fora não consegue atingir, né? Não consegue acessar essa parte subjetiva de um relacionamento que tem a ver com a esperança, né? Com essa perspectiva, com essa expectativa de que tudo vai dar certo. Porque ninguém casa, a princípio, para que a coisa não dê certo. Todo mundo aposta, digamos assim. Eu diria até que alguns arriscam, né? A depender da situação. Então, a esperança, no meu entender, é essa semente mesmo que é plantada ali naquele relacionamento, né? Que nasce ali naquele início de namoro, de flerte, e que consegue, digamos assim, germinar, crescer e ter uma relação sólida, uma família sólida, até que alguém vem, mete a serra e a árvore cai, né? Fazendo uma analogia assim para a semente. Então, dentro, por exemplo, do direito colaborativo, a gente olha para essa esperança de uma outra forma. Então, a gente, de fato, quer resgatar uma esperança para a vida daquela pessoa. Então, a gente consegue alimentar, né, uma esperança de que após essa passagem pelo divórcio, você consiga restabelecer sua vida. Mas se trata ainda de esperança, porque a gente não separa somente porque a gente quer. Às vezes é inevitável, mas ao mesmo tempo a gente também quer continuar, né? A gente quer seguir a vida. E essa esperança que vai dar essa força e esse fortalecimento. Então, tanto a mediação quanto as práticas colaborativas, elas olham para essa esperança pós-divórcio. E aí eu queria ver de você como que as pessoas chegam no seu consultório, elas vêm mais quando estão querendo se divorciar, para tomar a decisão, né? E você trouxe também a questão do processo, e de fato é um processo.
E a gente, na mediação, por exemplo, nas práticas colaborativas, a gente vê o seguinte, cada um está no divórcio em um ponto da linha do tempo, né? Então, a gente tem alguém que já tomou a decisão, alguém que já pensou, alguém que já teve o medo, a insegurança, o receio, e o outro que nem sabe, né? O outro que ainda acha que está dentro do casamento, está confortável, vê um estranhamento, mas não se toca muito. E cada um chega de um jeito, né? E aí o psicólogo vai tratar dessas pessoas. Vai tratar com todas essas dinâmicas. Então, assim, enquanto você pergunta qual é o modelo, eu digo que são muitos modelos diferentes. Eu posso levantar alguns interessantes aqui do que você comentou, que alguns são muito importantes. Inclusive, eu vou começar por esse último. Tá. Porque esse último chama muita atenção, porque se você estiver ouvindo até agora, você vai prestar atenção numa coisa que é muito importante, que talvez você esteja fazendo isso no seu casamento. Por favor, não faça. Porque muitas vezes a sociedade vai dizer, né, o senso comum vai dizer, que aquela pessoa, o casamento acabou porque aquela pessoa gritava, porque aquela pessoa brigava demais. E às vezes é o oposto. Às vezes você tem uma pessoa que ela está brigando justamente porque ela ainda acredita, porque ela ainda está lutando, porque ela ainda está se esforçando. E você tem uma outra pessoa que às vezes ela é muito educada, mas é muito passiva. E não está fazendo o que precisava. Então a pessoa ela não se compromete e ela não sabe que não está se comprometendo. Esse é o ponto. Então, portanto, fiquem atentos, tá? Porque às vezes a pessoa não sabe que não está se comprometendo. Porque ela acha que, mas isso é meu jeito. Essa palavra, essa expressão, desculpe, este é meu jeito. Essa expressão é muito perigosa no relacionamento. Então, em 2018, eu lancei meu livro, fazendo propaganda, que é o Liberdade a Dois. E esse Liberdade a Dois foi um conceito que eu desenvolvi no meu mestrado. Então, eu concebo a ideia de que quando nós entramos hoje no relacionamento, nós entramos livres porque somos seres autônomos. Sim. Então, somos seres que você tem o direito de fazer sua pós-graduação, o marido vai fazer outra coisa, nós desenvolvemos um modelo de relacionamento hoje baseado nas nossas escolhas, no nosso modo, então temos uma certa dose de autonomia e liberdade, mas essa autonomia e liberdade está conectada a dois. Acordos, regras, compromissos. Então, o casal ele precisa ter compromisso. Então, se eu fiz um acordo com uma pessoa e eu não estou cumprindo, porque é meu jeito, isso é muito perigoso, porque o outro está esperando você. Verdade. E aí vem, então, muitas vezes quando começa esse divórcio de alguém que diz, alguém que não sabe, eu não sei até que ponto essa pessoa não sabe, lógico que podem ocorrer situações, ou essa pessoa, ela está numa condição tão passiva que ela não está olhando para o relacionamento Sim. dela. E o outro cansou. E aí começa então a ver essas disparidades. Então cada casal, né, vai lidando com o divórcio. Alguns eles entram no consenso, alguns, quando vem para o processo terapêutico, principalmente o casal, eu parto do pressuposto de que se eles vieram como casal é porque ainda há esperança. Tanto que algumas pessoas chegaram no meu consultório com medo, dizendo, eu vim aqui para terapia de casal, mas todos os meus amigos disseram que o casal, quando vem para terapia de casal, é para separar. Sim, eu não sei o que isso. acontece nos outros consultórios, mas no meu é quase que o oposto, né? Por quê? Porque muitas vezes eu parto do pressuposto de que se eles estão juntos, e se eles vieram para a terapia juntos, é porque eles querem se resolver. Ainda tem uma eles esperança. ainda têm uma esperança. Às vezes, porque não sou eu que tomo essa decisão, são eles, né? Então, às vezes, eles vão observando e realmente veem que aconteceu o que tinha que acontecer e eles estão prontos para uma nova jornada de vida, mas muitas vezes eu vejo ainda querendo lutar ali, se esforçar e tal. Mas, já que estamos falando do divórcio, então, o processo terapêutico é um processo para que a pessoa tome consciência do porquê chegou a esse ponto. Às vezes a culpa é minha, às vezes é culpa do outro. Normalmente a culpa é do relacionamento, das faltas de acordos, da falta de cumprimento de tarefas, né? Desgastes, personalidades muito díspares, né? Que a gente inicia com aquela esperança de que eu vou mudar o outro e depois eu percebo que eu não vou mudar o outro. E aí vem, então aí vai vir as decepções, vão vir as tristezas,
as ansiedades, aí vem o processo da separação e uma coisa importante. Mesmo quando o divórcio ele é escolhido no sentido de que as duas partes elas entram em acordo, sempre há alguma certa dose de tristeza. Então é importante que as pessoas saibam disso, porque hoje na nossa cultura tem umas loucuras tão estranhas, né? Instagram, então, tem umas coisas assim do tipo, vende um mundo perfeito, Proibido né? ter tristeza. Proibido ter tristeza. Não, você fez a sua escolha, divorciou, você está livre agora. Inclusive festas, né? Isso. Assim, e você trouxe uma coisa assim da briga, assim, esse aspecto que você nos trouxe em relação a se ainda estão brigando, é porque estão ainda... ainda há alguma esperança. Há ainda uma intenção de se ajustar, né? Se fazer alguns ajustes e uma esperança de que as coisas tomem um rumo mais favorável. E essa questão, quando eu ouço briga, eu ouço conflito. E às vezes as pessoas pensam que o conflito ele é totalmente negativo. E ele não é. Você trouxe um exemplo de onde há conflito, há transformação, ou pode haver transformação. Então, quando a pessoa joga a chuteira, né? Como é que chama? A toalha. Quando joga a toalha é porque não quer mais estar ali, né? Não quer mais participar ali daquela luta, ou desistiu, digamos assim. E aí vem o silêncio, e aí vem o não diálogo, né? E o não conflito. As pessoas param de se comunicar, de dialogar, né? Elas param de olhar para o outro e ainda ser afetada, né? Então, essa afetação, né, de afectos, eu deixo porque eu sou indiferente. E aí é que, de fato, entra o abismo e o distanciamento e o relacionamento comigo. Então, achei muito interessante essa questão. Olha como a gente trouxe esperança, né, conflito e a transformação no meio disso tudo. Porque é o que a gente está falando de um processo, que o divórcio é um processo de transformação, né? E aí eu quero ver a voz da psicologia para nos falar um pouco sobre isso. E esse ponto que você traz é belíssimo, porque lógico que é um luto, né? É uma perda, é um algo, mas o ponto é, eu só me transformo se eu deixar e eu abrir mão de algo. Então, é sempre um processo de transformação. Por quê? Porque se eu ficar preso no que eu perdi, eu não vou nunca seguir em frente. Porque eu sempre vou estar decepcionado com alguma coisa, porque aquilo não aconteceu mais, por conta daquelas memórias. Mas nada será, né? O rio de Heráclito, né? Nós não pisamos no rio 2 vezes, porque nem eu mais serei o mesmo, nem o rio. Então, tudo passou, então precisamos nos atualizar. E o processo de divórcio é um processo de atualização. É um processo de olhar, é um processo de atualização para a vida. É um exercício de olhar para a própria vida e pensar, ok, foi bom até aqui, teve as coisas ruins até aqui, mas a partir de agora, quais são as minhas novas possibilidades? Quais são os meus novos caminhos? O que eu posso construir a partir de agora? Então, esse processo de divórcio na clínica, aí, algumas vezes eu acompanhei desde da entrada no processo terapêutico, inclusive alguns homens, isso é uma coisa que vale a pena falar, muitos homens têm procurado o processo terapêutico para tentar lidar com o casal, né, da relação. Antes do divórcio? Antes do divórcio. Tá. Eu tive alguns casos, inclusive este ano e ano passado, foi muito interessante isso. E aí eles chegaram no processo terapêutico. Aí no processo a gente convida as esposas, né, no período, né? E alguns mantiveram e outros decidiram de que não, realmente não está ocorrendo o que eu esperava. E aí eles foram para o processo do divórcio. E depois, nesse processo, a gente vai trabalhando justamente, então, não é apenas o que perdemos, mas principalmente quem é essa nova pessoa que eu estou tendo a oportunidade de ser daqui para frente. Qual é o novo modo de relacionamento que eu quero ter? Isso traz um pouco de segurança, né? Trazendo mais um sentimento, né, que a gente tem, ou de uma emoção. A insegurança exato, em relação ao novo, né? Que a gente está falando de esperança, tanto em se manter, né? Ou seja, a esperança que eu tive quando comecei o relacionamento,
né? E a esperança que eu preciso alimentar para seguir em frente. E isso traz muita insegurança, até porque a gente está saindo de um estereótipo de fracasso, né? Muitas pessoas, ao se divorciarem, se sentem fracassadas. Por quê? De qualquer sorte, houve o fracasso de um processo de uma vida comum, né? De uma vida a dois. E foi um projeto, né? Que fracassou. Porque a gente também tem aquele pensamento e romântico e cristão de que até que a morte nos separe. E até que a gente entenda que antes da morte tem vida, e que a vida tem percalços, e que a vida tem desafios, né? E que o relacionamento é algo que é construído no dia a dia, na hora a hora. Então a gente precisa também se perdoar, entre aspas, nesse sentido, né? Eu queria que você colocasse pra gente como é que a psicologia ela cuida dessa pessoa que está com esse sentimento, eu diria até de culpa, né? Por ter fracassado, entre aspas, assim. Se chega a isso no seu consultório? Sim, com certeza. O fracasso, ele sempre está relacionado a uma culpa, né? Porque, só que uma coisa interessante, e normalmente essa culpa nos remete ao outro. Isso é um aspecto que poucas pessoas prestam atenção. Por quê? Porque não é necessariamente uma culpa apenas do porquê eu fracassei, mas é porque o que vão dizer de mim, o que acham de mim. Então, por detrás de várias camadas vão ter alguns elementos que você já trouxe. A relação com a religião, porque a minha religião sempre disse que isso é pecado, de que eu só posso ter um relacionamento. Aí eu vou sentir culpa porque eu não cumpri a expectativa da religião, porque eu não cumpri a expectativa de meus pais, não cumpri a expectativa de minha mãe. E aí eu vou me sentindo culpado porque alguém me disse ou outro me disse de que tomar essa decisão em prol de uma autoestima, inclusive é bom a gente lembrar isso, que quando eu consigo tomar uma decisão tão forte, tão intensa como um divórcio, isso implica de que eu preciso ter uma autoestima, inclusive, para isso. Sim. E muito processo de separação, ele é saudável justamente porque, às vezes, o relacionamento está destruindo a autoestima da pessoa. A pessoa não se sente confortável, a pessoa não consegue falar, a pessoa se sente sempre numa condição, às vezes, subalterna naquele relacionamento. E se separar é a condição necessária para ela encontrar ou reencontrar a autoestima. Chega a ser até paradoxal. Né? Isso. Porque às vezes a gente percebe, por exemplo, nos relacionamentos mais tóxicos, né? Mas não muito saudáveis, há uma violência psicológica muito grande, né? Há uma questão de gênero muito forte que a gente vê tanto na mediação, aparece esse jogo de poder muito grande, né? Também. E isso o profissional, por exemplo, ele precisa, e aí entra aquilo que eu falei no início, de que o direito sozinho não dá conta porque, né, nós, advogados, nós damos conta de que sozinhos a gente não vai poder lidar com determinados aspectos do processo de divórcio. Por isso que a psicologia veio, digamos assim, para complementar esse trabalho, né, do advogado, do jurista, de uma maneira geral. Então, na hora em que a pessoa está dentro de um processo, quando essa pessoa está dentro de um processo, de um relacionamento abusivo, violento, com violências bem sutis que a gente observa, eu vejo na mesa de mediação, por exemplo, que há na fala, na narrativa, a declaração, digamos assim, sutil de que há um estado de digamos assim, de pequenez daquela pessoa, que o outro domina, né? Há um estado de um processo de dominação. E aí o psicólogo, né, entra principalmente nas práticas colaborativas, que a gente tem os profissionais de saúde que nos auxiliam ali, lado a lado, e às vezes as pessoas ficam pensando que é uma terapia individual, né? Mas não é. É exatamente o profissional nas práticas colaborativas, esse profissional da área de saúde, o terapeuta, o psicólogo,
que vai auxiliar aquela pessoa nesses aspectos, né? Que sentimentos estão ali? Quais são as emoções que estão aflorando dentro do processo do divórcio? Claro que o psicólogo individualmente vai trabalhar sobre uma outra perspectiva, né, de terapia individual mesmo. Mas aqui o terapeuta de família, o psicólogo que atua nas práticas colaborativas, ele vai dar esse suporte para essas pessoas, para que ela própria se olhe. Você trouxe uma questão muito engraçada, é aquela culpa em relação ao que o outro está pensando de mim, né? Eu fracassei frente ao outro, frente à família que às vezes o casal tem filhos, os pais querem essa convivência com os netos e há esse conflito muito grande, né? Então, é como eu estou dentro desse processo do ponto de vista emocional, né? Esse ponto que você traz é muito importante. Inclusive, se o advogado, o pessoal da mediação está muito mais aberto, né? Mas fica aí a dica também para o advogado que está trabalhando com essa área. Se você observar e fazer se você conseguir fazer essa parceria com a psicologia, isso vai facilitar muito o processo. Porque muitas vezes quando a pessoa está no divórcio, e ela entra aquela coisa de que eu agora quero tirar todos os bens do outro, né? Ela sempre está, às vezes, culpabilizando o outro, porque o outro foi que causou um grande mal na minha vida. Às vezes a pessoa também não está se responsabilizando. Exato. E vendo onde é que ela entrou nesse processo. Não tem uma autorresponsabilidade. E aí vai ter um excesso de experiências dramáticas, né, emotivas dentro do processo terapêutico ou dentro do processo do divórcio, que isso poderia estar sendo melhor resolvido com a parceria com a psicologia, né? Então, na clínica a gente vai estar justamente resolvendo isso, né, lidando com essas questões emocionais, né, com onde foi que eu errei, onde foi que o outro errou, o que é que está acontecendo aí dentro, para a partir daí a gente ir para o processo de negociação, né, com uma forma mais clara, mais organizada emocionalmente. E se olhando, né, se vendo. Agora, a gente está falando muito dessa união, dessa junção do direito com a psicologia, sob a perspectiva do advogado trazendo, né, o direito trazendo a psicologia. E o que você falaria para o psicólogo, aquele psicólogo que está iniciando, aquele psicólogo ou que ainda está estudando, o que você diria em relação a essa parceria? Como é que ele pode se posicionar, digamos assim, diante de um divórcio, com uma nova perspectiva, trazendo direito para a psicologia? Ótimo, perfeito, ótimo, excelente. Por quê? Porque isso também é importante. Então, o próprio estudante de psicologia, ou principalmente o clínico de psicologia, ele também precisa ver que o divórcio também não é um bicho de 7 cabeças, porque o psicólogo às vezes vai ter os próprios preconceitos, né? Às vezes veio de uma forma porque no curso de psicologia não se fala sobre essas questões técnicas do direito, o que é verdadeiramente o divórcio, e eu posso, de uma forma, que a gente vai chamar de uma contra-transferência, acabar prejudicando um processo de divórcio, porque na minha crença isso está errado, ou vamos tentar mais um pouco, mas esse movimento é todo do cliente. Mas é importante também que nós tenhamos informações. Então, eu, por exemplo, já tive que lidar com uma paciente que ela estava com um receio muito grande do divórcio por conta das questões financeiras, por conta aquele velho medo, né? De, se eu perder, eu vou perder tudo e meus filhos... E aí eu trouxe algumas informações técnicas que eu aprendi com a convivência com vocês e isso ajudou a ela. Ela falou, mas eu não sabia que era assim. Eu falei, ok, então vai lá, procura um advogado, conversa com ele. Então eu já tive alguns casos de eu fazer o trabalho inverso, de eu encaminhar a pessoa, falar, vai lá, conversa com o advogado, pergunta, vai no Ministério Público, descobre como é que funciona isso aí, para ver se você se encaixa nesse processo. É interessante porque elas voltam muito mais, agora eu entendo, né? Então vai saindo essa coisa do medo, desse medo inconsciente. E quando a pessoa se depara com a informação, ela fala, calma aí, não, tem gente que está aqui pronto para me ajudar, tem gente que me dá caminhos. Então, esse exercício do psicólogo também fazer esse caminhamento é fundamental. Perfeito. Então, para quem está nos ouvindo hoje e que é da área de psicologia, precisa abrir, né? Abrir a mente, digamos assim, para trazer o conhecimento do direito, não somente do ponto de vista técnico, mas, por exemplo, saber que existe
uma mediação que pode auxiliar o seu paciente, né? Naquele momento que ele está passando, daquele tipo de divórcio que ele está desejando. Então, às vezes, a paciente chega no consultório clínico, né, de psicologia, com psicólogo, e diz assim, eu não quero brigar, né? Mas eu tô com um advogado que quer brigar. Então, o psicólogo que conhece das práticas colaborativas, da mediação, sabe que existem metodologias, processos diferenciados que vão auxiliar essa pessoa e diminuir essa dor, né? Porque o que a gente mais quer é que essa pessoa atravesse esse período da melhor forma possível. Então, aliando direito e psicologia e a área de finanças, como a gente faz nas práticas colaborativas, ele vai ter esse suporte. As pessoas estão sofrendo muito e a gente quer dizer, do ponto de vista tradicional, do direito tradicional, quer que a gente tome decisões quando as emoções estão borbulhando. Né? E quando a gente fala emoção, a gente não está falando somente do sentimento puro, mas que são emoções que afloram, ou seja, se manifestam diante dos medos, da culpa e de outras, né, e outras questões. E aí, Vinícius, para a gente já ir chegando àquele ponto do nosso podcast que se chama Podcast, esse é da gente realmente levar para a pessoa, tocar para quem está aí nos ouvindo, né? Para aquele cidadão, para aquela cidadã, para aquelas pessoas, para aquele ser humano que está ali nos ouvindo hoje, agora, qual é a luz, digamos assim, no fim do túnel, né? Onde a gente vai colocar essa luz? Onde é que a gente vai clarear para que ela diga assim, poxa, eu estou passando por isso, eu estou sofrendo. E ao ouvir isso, eu sei que eu tenho no que me sustentar, ou seja, alimentar uma esperança de que as coisas vão melhorar a partir, né, de um determinado momento. Para a gente lidar com a parte do que vai melhorar, a primeira coisa que eu preciso entender é que às vezes a gente precisa passar pela dor. Perfeito. Né? Então, não se incomode se você tiver coisas que vão te incomodar, paradoxo, né? Porque você vai passar por períodos de ansiedade, você vai passar por períodos de tristeza, você vai passar por períodos de alegria, você vai ter certos momentos que você vai pensar e, nossa, como agora vai ser tudo melhor, aí depois, no mesmo momento, vai vir alguma memória que vai né? Vai vir um alívio, mas por outro lado também vai ter uma memória que vai trazer, mas antigamente era assim, aí vai dar um saudosismo. Então, principalmente durante o processo, essa oscilação ela é importante. É natural que ocorra. Natural, né? Mas o que é que a gente precisa entender? Então, qual é o exercício que precisa ser feito para que eu não me afunde nessa dor? Eu preciso entender, nem paralise. O que é que eu posso construir a partir daí? Então, qual é essa nova pessoa que está surgindo? Qual é o novo modo de me relacionar? Qual é novas possibilidades? Então eu preciso construir também essa ponte. E às vezes é um exercício consciente mesmo. Sim. Porque se eu ficar esperando minhas emoções, as minhas emoções vão ficar que nem um golfinho, subindo e descendo, subindo e descendo. E isso desgasta com o tempo. Então eu preciso criar um objetivo. Então essa é a principal dica. E é uma dica muito importante. É exercitar esse ok. Tá ótimo. Aqui a coisa tá embolada, mas para onde eu estou indo? É que nem passar pela graduação, né? Tem horas que embola ali, mas qual é o meu objetivo final? Pô, para chegar no meu objetivo final, eu vou ter que passar por isso. Então, é focar no objetivo final. Qual é esse objetivo? Ter uma vida, né? Como você mesma trouxe, né, de uma forma muito positiva, a pergunta que fica é, eu tive vida antes da morte? Né? Então, qual é a vida que eu estou tendo? Então, às vezes, é pensar que, às vezes, o melhor caminho deu certo até onde teve que dar, mas às vezes está na hora de construir uma nova jornada, seguir em frente, porque é por aí que eu vou ter uma nova vida dentro da minha vida. Porque na verdade é aquela história, né? Vida, morte, vida. Toda após uma morte, sempre surge uma vida. E para as pessoas que estão passando por essa situação de um divórcio, e que você trouxe brilhantemente, é de fato autoconhecimento. Olhar para si, né? A psicologia, nesse ponto, ela vai dar esse suporte de que a pessoa busque os seus recursos
internos, né? Seus recursos emocionais, psíquicos, e que se olhe para si própria, eu sempre digo assim, faça esse caminho dê meia volta e vai em sua direção, que você vai achar todos os recursos, porque nós somos realmente eu diria assim, uma usina geradora de recursos, de resiliência, de potência, de força, né? E às vezes o relacionamento, ou seja, dependendo do relacionamento, essa usina fica parada, essa usina fica estagnada, fica enferrujada, digamos, como é que se chama assim, as engrenagens ficam, eu gosto muito de metáfora, fica muito enferrujadas, e a gente vai deixando essa usina meio que parada. E agora é acionar essa usina, né, interna, e a psicologia está aí para tratar, para cuidar, para lhe dar a mão, né? Pra e os profissionais, isso. E os profissionais de direito que estão inovando cada vez mais, que estão se utilizando desses saberes, né, que é da psicologia, da própria antropologia, sociologia, várias outros saberes. Então, assim, você também, que é o advogado que está começando, ou mesmo esse advogado que já está aí fazendo esse caminho da dor, do sofrimento, né? São os advogados da área de direito de família, que é o que mais padece em relação a essa dor do outro, que também se inove e que tome a psicologia como um aliado, né? Com os psicólogos, os terapeutas, que a gente trabalhe e caminhe junto para que nosso cliente tenha um divórcio o melhor possível, né? Uma realidade possível para ele, para que ele consiga caminhar e ir para frente. Isso aí. E aí faz bem para o profissional que vê a coisa funcionando sem todo aquele desgaste, faz bem, obviamente, para as pessoas, porque depois, antes, durante e depois do divórcio, são pessoas, né, que têm uma vida para seguir. Então é importante que seja feita com cuidado, que seja feito com atenção, que se cuide das questões emocionais, e inclusive os advogados também cuidem das suas emoções, ok? Né? Porque lidar com questões de família, de casal, muitas vezes toca a nossa própria vida. Então cuidem também de vocês, né? Então a psicologia está aqui de braços abertos é um grande exercício de cuidado. Isso. Eu amo a minha profissão, porque a minha profissão, eu sempre digo, eu estou aqui para cuidar de pessoas, né? Então o direito também, principalmente o direito de família, mas é divórcio, não, mas é um cuidado, né? É um cuidado de algo que foi até onde tinha que dar, estamos estabelecendo o limite para que tenha uma nova liberdade. Isso. E o profissional precisa também desse autocuidado, né? Sim. Precisa muito, porque eu me lembro que quando eu comecei na área de direito de família, né, nessa área, o pessoal fazia, nossa, como você gosta de lavagem de roupa suja, de barraco, eu não sei como é que você consegue, né? E hoje a gente sabe que não é conseguir, é querer e se preparar. Porque para você ser um advogado na área de família, você precisa se separar, você precisa cuidar de aspectos de sua família. Eu trouxe aqui constelação familiar justamente por conta disso, das nossas heranças familiares, que às vezes a gente traz para a mesa, seja como mediador, como advogado. Você falou de contra-transferência, também ocorre na advocacia, né? Então, às vezes, aquele sofrimento que eu passei com o meu divórcio, as mágoas que eu trouxe do meu ex-parceiro enquanto advogado, quer dizer, enquanto ex-mulher, mas estou ali e eu não lidei bem com aquilo, e eu faço essa contra-transferência, às vezes, com a minha cliente, né? E a gente vê muito nas petições iniciais que às vezes a mágoa não é do cliente, sim do advogado ou da advogada que está ali trabalhando. Então, se cuidem, né? Um autoconhecimento, o tempo inteiro autoconhecimento, olhando para você enquanto pessoa, olhando para você enquanto profissional, quais são os recursos que você tem para levar alívio e para regar aquela esperança que foi o mote da gente hoje, ou seja, esperança de quem começou uma relação, né, querendo que dê certo, e esperança de quem, a partir daquele processo de divórcio, siga uma vida mais feliz, uma vida mais saudável. Então, meu querido Vinícius,
Pode falar, se quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Apenas agradecer esse bate-papo sempre maravilhoso, sempre rico. Eu sim. aprendo muito nessas nossas conversas. E quero que você volte mais vezes. Será um prazer. Né? A gente tem enorme. muita coisa para falar. Eu quero de coração aqui agradecer, também dizer da minha admiração pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Nós que fomos colegas também de doutorado. Enfim, a gente sabe o amor que você tem, né? Pelo seu conhecimento, pelas pessoas que cruzam seu caminho, sejam alunos, pacientes, enfim, e que eu também admiro muito, muito, muito o seu trabalho. Então, muito obrigada por você ter aceito o convite e que volte sempre. A gente vai falar mais, conversar mais, ok? Maravilha. Então, ficamos por aqui. Esse é o 3º episódio da primeira temporada do Podcast. E essa primeira temporada a gente vai falar de família. Por isso que hoje falamos sobre os sentimentos, as emoções que envolvem um processo de divórcio, porque a família começa com o casal. Vamos resolver, ajudar nessa conduta. Sempre uma luz no fim do túnel, pode acreditar. Problemas todo mundo tem, a vida é um teste. Nem precisa nota 10, no caminho a gente cresce. Senta aqui, seja bem-vindo ao nosso podcast.